Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia e trazendo hoje nesse vídeo o nosso resumo da nossa sobre a nossa décima lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovem desse primeiro trimestre. O título dessa nossa lição é o arrependimento, perdão e santificação. Sem haver perdão, sem haver arrependimento, é impossível haver santificação, né? Tem que andar juntos, tem que haver o perdão, o arrependimento para vir a santificação na vida do cristão. Nossa décima lição desse primeiro trimestre, falando separados para Deus, nossa revista de jovens desse primeiro trimestre, e o nosso texto principal, o nosso texto áureo, está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O resumo da nossa lição: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Lembrando que nós estamos falando sobre santidade, né? Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O nosso texto bíblico em classe desta lição está, essa nossa décima lição, está na primeira epístola de João, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo do 7 ao 10. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nessa nossa lição, os nossos objetivos. Primeiro, evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade, tem que haver arrependimento. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e aos outros, e apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento, né? Arrependimento. Sem haver arrependimento, sem haver perdão, não pode haver santificação. A nossa introdução começa pontuando que o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão. Ser perdoado não é tudo, né? Precisamos aprender a perdoar também até a nós mesmos, né? Então tem que haver o arrependimento e tem que haver o perdão. Lembramos aqui daquela parábola que o Senhor Jesus Cristo proferiu ali, registrado em Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35, conhecido como a parábola do servo que não perdoou ou do servo incompreensível. Jesus falando ali de um senhor, um homem que devia uma quantidade enorme para seu senhor e não tinha condição de pagar. Seus filhos, sua família seriam vendidos como escravo para poder quitar, cobrir aquela dívida. Ele, não tendo como quitar, suplicou ao seu senhor que lhe desse uma oportunidade ou mais tempo para quitar a dívida. Seu senhor se compadeceu da situação dele, foi lá e perdoou toda a dívida dele. Mas esse que foi perdoado também tinha alguém que devia a ele uma quantidade irrisória se comparado ao que ele devia
ao seu senhor. E esse que devia a ele, ele foi atrás dessa pessoa e essa pessoa também agiu pedindo misericórdia, pedindo mais um tempo, que iria quitar toda a dívida. Mas ele não teve compaixão deste que lhe devia, como o Senhor que ele estava devendo, e não perdoou a dívida desse que lhe devia, jogou no cárcere, na prisão, até que toda a dívida fosse quitada, né? Uma quantidade irrisória comparada ao que ele devia e que foi perdoado. O que é que aconteceu? Alguém viu essa ação dele e foi contar àquele que havia perdoado a dívida dele. Quando ele teve que ir lá prestar contas, o Senhor, que havia perdoado sua enorme dívida, falou com ele: tu não me suplicastes, eu não te perdoei toda a tua dívida, por que não agiu também de misericórdia para com aquele que te devia? Então, foi lançado no cárcere, na prisão, até que toda a dívida que havia sido perdoada anteriormente ele teve que quitar. Ou seja, ele foi perdoado, mas não teve misericórdia de perdoar aquele que lhe devia, né? Então tem que haver a questão do perdão, do arrependimento, para que haja santificação na vida do servo de Deus, né? Então o nosso primeiro tópico dessa nossa lição, o título é Santidade e Arrependimento. Se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, comente aí em nossos vídeos, tá bom? Santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição. Perfeito só Deus. Mas o que significa perfeição, né? Na filosofia grega, o conceito de perfeição está relacionado a uma vida imutável. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já estava indicando ou indicaria que não era perfeito, pois se fosse perfeito não precisaria de mudanças. Já na cultura judaica, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional à moral. A santificação não significa perfeição, né? Ela é contínua e progressiva. A santificação tem que ser contínua e progressiva na nossa vida. Recapitulando, nós aceitamos a Cristo, imediatamente nos tornamos justificados, regenerados, justificados, né? Perdoados e santificados. Mas a partir do momento ali que nos tornamos também santificados, limpos diante de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nosso processo de santificação continua progressivamente até o fim da nossa vida aqui nesta terra, né? Então, só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebermos um corpo glorificado, como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo vai dizer: quando chegaremos à estatura de varão perfeito, né? Então, Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade, e quanto mais próximos chegarmos dele, mais santificados nos tornamos, né? A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com a sua vida, né? A graça divina. Lembrando, santificação. Sem perdão, sem arrependimento, jamais haverá santificação. Não existe ninguém perfeito a não ser Deus. E o cristão é coparticipante da natureza divina, mas estão sujeitos tanto a pecar quanto a falhar, né? Por isso que o processo de santificação é constante, contínuo, progressivo. Pecamos, erramos, pedimos perdão, nos arrependemos e vamos caminhando, né? Deus conhece as nossas falhas. Obviamente que não vamos pecar, ficar pecando deliberadamente de qualquer maneira. Vou pecar hoje porque amanhã tem perdão. Não é assim não, né? Nossa caminhada cristã tem que ser uma caminhada pautada nos princípios, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Sede santos, Deus vai dizer, como santo eu sou, né? Então a graça de Deus alcança a todos que creem e buscam a sua misericórdia. O arrependimento é a base para a santificação. O arrependimento
Se arrepender é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica, obviamente, né? Ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, ele irá pecar, né? É o que estamos pontuando. Como está lá em 1 Coríntios, em 1 João, capítulo 1, versículo 10, ao qual lemos: se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, né? Estamos mentindo. Para a restauração do homem será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. Mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de ações, de comportamento, né? Arrependimento gera transformação tanto interior quanto exterior. O arrependimento não pode ser algo a ser adiado, procrastinado, né? O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu o Senhor. O pecado é uma ofensa a Deus. Quando estamos pecando, nós estamos ofendendo ao Senhor. Por isso que é necessário haver arrependimento. Quando alguém fica procrastinando, adiando o arrependimento, é porque ainda não, ou esse arrependimento no interior da pessoa ainda não aconteceu. Precisamos ter cuidado, né? O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Vamos estar lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Deus nos constrange a vivermos uma vida de santidade, porque Deus é santo, Deus é perfeito, né? E pecar é afrontar o Senhor Deus. Sem arrependimento não ocorre transformação de vida. Sem arrependimento é impossível haver transformação de vida. Então o pecado na vida do crente deve ser um acidente, não uma prática deliberada, né? O caminho para a restauração do erro e o arrependimento é o abandono, obviamente, de uma vida pecaminosa, né? Nos tempos no Antigo Testamento, ali, o povo judeu, o povo hebreu, transferia simbolicamente os seus pecados para um animal que era então sacrificado. Ou seja, um animal morria em seu lugar para apagar os seus pecados, né? Ou encobrir os seus pecados e permitir que ele continuasse a viver na presença de Deus. E isso era repetido anualmente. Ou seja, o pecador botava a mão na cabeça do animal, um animal inocente, como se fosse simbolicamente ali, como se fosse transferindo os seus pecados para aquele inocente. Aquele inocente que não tinha falha nenhuma, não tinha pecado nenhum, morria no lugar daquele pecador. Pagava o preço, e o preço era a vida do animal. Olha quão terrível é a questão do pecado, né? Quão terrível é a questão do pecado. E tais sacrifício antecipava o dia em que Cristo, Jesus, morreria completamente, ou removeria. Jesus morreu, levou os nossos pecados sobre si, e essa morte de Cristo removeu completamente o pecado, né? A verdadeira purificação do pecado veio com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, Jesus não encobriu os nossos pecados. Jesus morreu por nós, para nos tirar do jugo do pecado, né? Da escravidão do pecado, né? Jesus nos libertou. Jesus morreu, e aí às vezes a gente precisa nos atentar, porque quando Jesus morreu na cruz, todos foram perdoados? Não. Jesus morreu ali, todos foram perdoados? Não. Perdoados são aqueles que confessam, que reconhecem e aceitam e deixam, né? Quando Jesus morreu, todos os pecados da humanidade foram perdoados? Não. Jesus abriu a porta, deu a oportunidade, né? Para que aqueles que vão a Ele se arrependam, sejam perdoados e tenham a vida eterna, né? Precisa a gente fazer esta distinção. Nosso segundo ponto, a santidade e o perdão.
O cristão precisa aprender a se perdoar. O cristão precisa entender que a justificação, a regeneração e a santificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado, né? O cristão aceita Jesus, ele é transformado, ele é justificado imediato, né? Regenerado. E a partir daí ele começa um processo de santificação. E aqui tem uma história muito interessante que o autor da revista traz sobre Lutero, né? Martinho Lutero foi o pioneiro ali da reforma protestante. E ele conta que certa vez ele teve um sonho em que o diabo apareceu para ele. Ele apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, obviamente, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista de acusações que o diabo estava apresentando, né? Então ele disse: escreva no final dessa lista aí que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado, né? 1 João capítulo 1, versículo 7. Então todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário, né? O agrilhão da morte é o pecado. Se confessarmos e deixarmos, a morte não tem poder sobre nós, a morte espiritual não tem poder sobre nós, pois passamos a ser herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo das bênçãos espirituais. E todas as bênçãos que Cristo tem, nós também teremos, né? Mas é necessário arrependimento e perdão. Sem esses dois, jamais haverá santificação em nossa vida, né? O cristão precisa também perdoar a si próprio, a si mesmo. O perdão ao próximo também, né? Precisa perdoar o próximo, precisa aprender a se perdoar, precisa aprender a perdoar o seu próximo. O perdão ao próximo após a justificação, né? A regeneração, no momento que aceitamos a Cristo, é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical, né? Novos pecados que cometemos, né? É necessário perdoar para sermos perdoados, né? Algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo ali registrado ali em Mateus capítulo 6, quando o Pai dando aquele ensinamento ali no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, e o Senhor Jesus ensina, dá uma oração modelo ali de como devemos nos dirigir ao Pai. Ele diz: perdoa, Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? Os nossos devedores. Então essa frase condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes fazemos a oração tão desapercebidos que não atentamos para o que estamos falando. Perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado, perdoamos a quem nos tem ofendido, falhado conosco. Realmente estamos perdoando? É necessário a gente refletir sobre isso também. E o cristão deve ser livre da raiz da amargura. Quando não há perdão, quando não há arrependimento, gera essa amargura interior, né? A raiz da amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santificação. O autor aos Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus. Ou seja, quando ele está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15, segue a paz com todos e a santificação. Chega a paz com todos, perdão e a santificação.
né? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor, né? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então é preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração e venha atrapalhar nossa comunhão com o Senhor, né? Se falta perdão, gera essa amargura interior, se torna uma doença que vai corroendo, né? Então, quando a gente libera o perdão, nós somos restaurados, né? Então é necessário arrependimento e perdão. E para a gente fechar aqui, exemplo de pessoas arrependidas mostrado ali nos evangelhos. O autor que traz um exemplo de Zaqueu, o chefe dos publicanos, lembrando que Mateus também, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, era publicano, né? Jesus, ao passar por Jericó, essa passagem está lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, né? O chefe dos publicanos. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação ali romanos. Ele tinha como principal atribuição coletar impostos e de seus compatriotas para serem entregues ali a César, né? Eles eram odiados pelos judeus, pois eram considerados traidores da pátria, da sua pátria e do seu povo, né? Então Zaqueu, querendo conhecer Jesus, querendo ter um encontro com Jesus, era de pequena estatura. Lucas vai registrar ali que ele subia numa árvore e Jesus, passando, viu Zaqueu e disse: desce daqui que hoje me convém ficar na tua casa. E Zaqueu foi transformado, né? Quando teve um encontro com Jesus, quando ele vai dizer: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, houve arrependimento de Zaqueu de todas as ações que ele fazia, extrapolando seus limites ali da sua área de atuação, né? Ele era odiado pelos judeus porque muitas vezes os publicanos extorquiam os judeus, né? Tirava aquilo que era permitido na lei e ia mais além, né? Como vai dizer lá o apóstolo João, né? Não tome, não pegue, não peça mais do que é permitido na lei, né? Então Zaqueu era o chefe desses publicanos e ele se arrependeu e recebeu a salvação, né? E outro exemplo aqui que a gente traz, a nossa lição traz, é sobre aquela mulher que está lá registrada no evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 8, versículo do 3 ao 11, sobre aquela moça, aquela mulher casada que foi pega no ato de adultério, né? Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus esta mulher apanhada em flagrante, adulterando, e perguntaram-lhe: mestre, obviamente que o objetivo aqui era tentar pegar Jesus em alguma falha. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mostrou Moisés que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Os judeus tentando, um meio ali articuloso de pegar Jesus e acusá-lo de estar indo contra a lei de Moisés. Na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. Está lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 10 ali a seguir. Fica explícita aqui a má intenção dos escribas e fariseus, pois só a mulher é apresentada ao Senhor Jesus Cristo. O homem também, que foi ali pego no ato, eles não levaram até Jesus, né? Jesus não debate a respeito da lei, porque a lei estava dizendo isso, mas ele estava interessado em resgatar aquela mulher, não em condenar, em perdoar. Nós estamos falando de perdão, né? Arrependimento e perdão, né? Jesus não estava interessado em condenar, mas em perdoar. Jesus, depois de se inclinar e escrever na terra por insistência dos seus acusadores, se levanta e responde: aquele que dentre vós está sem pecado, ou aquele que não tem pecado nenhum, vá lá, atire a primeira pedra contra ela, condene, né? Se você não tem pecado nenhum, pode
jogar pedra nela e matar, né? Faça a sua parte. Foi isso que Jesus quis dizer. Os acusadores, como viviam uma santidade de fachada, saem desiludidos. Jesus se levanta e, percebendo que está a sós com a mulher, então pergunta: ninguém te condenou? Aí ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha o perdão, né? Jesus não humilhou, não fez um longo sermão, simplesmente aconselhou: não peques mais. Então as palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Assim como recebemos o amor e o perdão de Deus, também devemos oferecê-lo àqueles que nos ofendem, né? Então não existe perfeição humana, não existe nenhum humano perfeito. Perfeito foi só Cristo, né? Não existe ninguém perfeito, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo e ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santidade, da santificação. Santificação. Se não houver arrependimento e não houver perdão, é impossível haver santificação. Amém? Deus em Cristo te abençoe.